Nossos dois temas do vídeo de hoje. Em primeiro lugar, vamos lá para o Equador, está acontecendo uma super crise de segurança pública, o país está em estado de guerra, e será que isso aí tudo tem alguma coisa a ver com o Brasil? Indiretamente sim, eu vou mostrar para vocês. E o segundo tema vai ser sobre a inflação fechada aqui do Brasil, inflação oficial pelo IPCA de dezembro, que aumentou em relação aos meses anteriores, tem algumas preocupações nesse percentual de alta, acima de 0,5%, mas nada muito emergencial, diríamos assim, é só para ficar de olho. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, nessa segunda semana do ano, mais uma atenção aqui na América Latina. Fora as comuns que já tem, mas nós estamos em risco da invasão venezuelana à Guiana e agora o Equador, um país anteriormente conhecido por ser um dos mais seguros da América do Sul, entra numa polvorosa, numa batalha quase campal entre as forças do governo e os traficantes. O que está acontecendo lá e por que tal situação é importante para o Brasil? Não em relação diretamente àquela violência, mas ao contexto do qual ela foi formada, que tem algumas similaridades com algumas medidas ou judiciárias ou legislativas que podem vir a estar sendo tomadas aqui no nosso país. Gente, para ser resumido, há alguns anos atrás, mais ou menos 10 anos, agora não me lembro direito, o governo colombiano, mediante várias intermediações, assinou um tratado de paz com as forças revolucionárias colombianas. Era um grupo guerrilheiro que combateu durante várias décadas o governo estabelecido na Colômbia. Há algum tempo atrás chegaram a um acordo de paz, as Farc viraram partido político, com representação no parlamento, enfim, e a forma de sustentação desses guerrilheiros era o tráfico de drogas. Eles produziam e traficavam cocaína para tudo que é lugar do mundo, inclusive e muito aqui para o Brasil, que era uma das rotas, diríamos assim, preferenciais deles. Aí que aconteceu? Veio em princípio a paz na Colômbia e junto com isso o governo começou a intensificar ações contra a questão do tráfico de drogas, contra as pessoas que se mantiveram na criminalidade, agora sem financiar a própria guerrilha, mas para se locupletar. Na verdade, grande parte das Farc funcionava assim em função desse tráfico de entorpecentes, mas isso é outra questão. Mas o fundamental é o seguinte, esses bandidos se viram, diríamos assim, apertados na Colômbia e se mandaram para o vizinho. Quem é o vizinho? O Equador, que vivia na maior paz. Segundo as estatísticas de violência da ONU, esse país tinha o terceiro melhor nível de segurança da América Latina ou da América do Sul, agora não me lembro, se comparando a Chile, Argentina e Uruguai. E já que não existem ou não existiam tensões fronteiriças entre o Equador e seus vizinhos, esse país não tinha lá umas forças armadas de fronteira muito competentes ou efetivas, os bandidos tudo migraram para esse país e começaram a aprontar das suas, estabeleceram seus cartéis de narcotráfico lá, inclusive atraindo globalmente outras máfias que operam nesse ramo. E começou a virar uma bagunça. O nível de assassinatos por 1.000 habitantes subiu, se não me engano, de 5 para 40, superando inclusive o Brasil, que anda por volta de 25 por 1.000 habitantes. Isso ao cabo de 3 ou 4 anos. Foi uma situação muito grave. O novo presidente se elegeu prometendo combater essa violência. Houve outros candidatos à presidência da República daquele país que foram assassinados pelos narcotraficantes com a sua intervenção política, porque não queriam que acontecesse com eles o que aconteceu lá na Colômbia. Na época das Farc, na época das guerrilhas, eles operavam quase que livremente e depois que se instalou a paz e a ordem, as coisas ficaram mais complicadas para eles e se embora para o Equador. Essa é uma situação que está andando ainda, a gente não sabe qual vai ser o desenrolar, provavelmente vai ter que ter ações muito efetivas, muito contundentes das Forças Armadas equatorianas, muito possível também que peça apoio de outros países, até o Brasil, o governo brasileiro ofereceu apoio nesse sentido, a Polícia Federal Brasileira, mas agora vamos vir para o Brasil. O que nós temos a ver com toda essa bagunça? Objetivamente nada, mas subjetivamente tudo. Olha só o que está acontecendo aqui no nosso país. Nós somos uma das nações com maior nível, maiores índices de criminalidade do mundo. Atualmente só não somos líderes da América Latina por conta do caos na Venezuela e agora no Equador. Mas o problema aqui é endêmico. E um dos grandes focos da criminalidade no nosso país é exatamente tráfico de drogas.
e isso está sendo discutido. Deveria estar sendo debatido no Senado Federal, até o Rodrigo Pacheco está um tanto quanto e com razão revoltado com o Supremo que está deliberando sobre isso. Acredito eu, concordo com o Pacheco indevidamente, e é uma análise que eles estão fazendo, um julgamento que já demora anos e vai demorar mais anos ainda. Enquanto isso, a questão de drogas livres ou não no Brasil continua uma incógnita. Mas as propostas que a gente vê em relação a isso são ridículas. A tese que está predominando, inclusive defendida pelo Alexandre de Moraes, é aquela de que o portador de entorpecentes é considerado só um consumidor, não tem penalização, mas é proibido produzir, é proibido vender. Espera aí, se não pode produzir, não pode vender, como é que a pessoa vai consumir? Tudo bem, melhor que não consuma, mas isso é uma incoerência e a justiça não pode ser incoerente e está sendo nesse sentido. Pelo menos vários vereditos, vários votos dos ministros do Supremo dizem isso. Melhor que seja discutido realmente no Senado, que é a casa apropriada para fazer as leis, junto com a Câmara dos Deputados. E aí os mais curiosos até podem querer saber qual é a posição do Eduardo Starosta, aqui do Fora de Curva, a respeito da descriminalização ou continuar com a criminalização das drogas. Bom, não é assunto do vídeo, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu prezo acima de tudo a liberdade individual, desde que ela não afete a liberdade do próximo. Esse é o limite. E quanto ao consumo de drogas, eu diria o seguinte: cada um faz o que quer desde que seja maior de idade e não responsabilize os terceiros ou o próprio Estado pelas besteiras que faz. Então, se quer usar drogas, usa drogas, mas depois não vem pedir arrego, não vem pedir dinheiro ou assistência social dos governos para se recuperar do vício. Tem que assumir a responsabilidade e, não prejudicando ninguém, como eu sempre digo, tá tudo bem e a pessoa faz o que quer da própria vida. Mas até esse momento o tráfico de drogas, sim, é um crime, normalmente associado na sua cadeia produtiva a outras formas de violência: assalto a bancos, roubo de carro, matadores de aluguel, contrabando de armas, todas essas coisas que a sociedade, diríamos assim, que quer viver no bem, não gosta ao seu redor. Mas é assim, existe essa cadeia produtiva do crime, onde o tráfico de entorpecentes é um dos principais ramais e talvez o que mais dê dinheiro. E aí está se discutindo no Brasil a liberação ou não das drogas. Em vários países foi liberado, outros não. É uma questão que já defini a minha posição, não vou discutir ela jurídica ou legislativamente. Mas isso não impede de pensar, de imaginar o que aconteceria com o Brasil dada a liberação desse tipo de droga. Não estou falando agora nos viciados, estou falando naqueles que eram bandidos. Será que esses traficantes vão pensar, bom, agora não somos mais criminosos, estamos legalizados, então em vez do revólver, vamos botar uma roupa legal, terno e gravata e comercializar o nosso produto honesto e pagar impostos por ele. Será que o bandido vai pensar assim? Ou é mais provável que, com essa liberação, empresas mais bem organizadas, evidentemente, assumam a produção, a distribuição e venda no varejo desse tipo agora de produto? Acho que é mais provável aí. E o que vai acontecer com o bandido, tadinho? Ele tinha esse negócio ilegal, um crime, vai ser, pela eventual legalidade, alijado desse comércio, da competitividade desse negócio, e o que ele vai fazer? Será que ele vai virar uma pessoa do bem, decente, produtiva para a sociedade? Não, ele está envolvido numa cadeia produtiva. Então, não tem mais drogas, vai ter outras coisas. Jogatina talvez seja liberado também. Assalto a lojas, será que vai ser liberado? Lá na Califórnia foi até $900 por pessoa. Isso aí dá em torno de R$ 4.000, um pouco mais. Mas sem brincadeira, gente, provavelmente essa pessoa, esse que se acostumou a traficar e de viver à margem da legalidade da sociedade, não vai simplesmente, por conta de uma lei, por conta de uma determinação ou do Senado ou do Supremo, se regenerar e virar uma pessoa, diríamos assim, do bem. Ele vai buscar outro foco para continuar na ilegalidade, porque é isso que ele quer fazer. O bandido que é bandido faz isso por prazer, ele tem que ser detido, ele tem que ser contido, tem que ser preso, porque não é normalmente uma questão de ser vítima da sociedade ou circunstancial. Ele faz porque quer, ele faz porque gosta de viver na ilegalidade, pela adrenalina do enfrentamento, da violência. Tem gente que gosta disso, lógico que não pode viver
entre nós e tem que ser preso por causa dos seus atos. Mas o que eu estou colocando em termos especulativos é o seguinte: se por acaso o Supremo Tribunal Federal ou o Senado, ou os dois concordarem e liberar drogas no Brasil, essa turma que são os pequenos, médios e grandes traficantes não vão, como eu falei, se formalizar, não vão para o mercado formal. Vão arrumar outra coisa ilegal para conseguir dinheiro. E eu fico pensando quais são as outras atividades fora da lei que geram dinheiro, as violentas. E aí eu me lembrei do Equador. Na Colômbia houve uma legalização, não das drogas, mas uma paz com as Farc. Bandido que é bandido não consegue viver em paz, foi para o Equador fazendo aquela bagunça. Então, no momento em que eventualmente se liberar drogas aqui no Brasil, comércio, produção, consumo, tudo, muito provavelmente essas pessoas envolvidas nesse tipo, diríamos assim, de negócio, não muito lisonjeiro, vão partir para outros tipos de crime, provavelmente mais violentos. E aí o tiro deve sair pela culatra. O que eu chamo de culatra? Se não é tráfico, vai ser coisa mais violenta, como eu falei ainda. Assalto, roubo de vários tipos, assassinatos, enfim. O Brasil, a bagunça no Brasil vai aumentar. Então, talvez mais do que discutir liberação ou não do consumo, comercialização e produção de entorpecentes aqui no nosso país, seria muito mais importante que o Senado, aí sim, é o Senado que tem que fazer isso, deliberar por maior rigidez do nosso Código Penal, no sentido de manter pessoas que cometeram crimes e crimes graves, crimes que necessitam de contenção de liberdade para não serem repetidos, que tenham penas rígidas, não tem essa questão de progressão, saidinha de Natal. Isso é fundamental. Podemos até discutir drogas depois, mas não correr o risco de que a eventual liberação gere ainda mais violência aqui para o Brasil. E agora vamos para o segundo assunto fora de curva: inflação brasileira. O IBGE divulgou hoje a inflação brasileira de dezembro, inflação oficial de 0,56%. Foi uma alta de 100%, dobrou praticamente o que havia acontecido no mês anterior, novembro, mas, apesar dessa aceleração, temos algumas explicações plausíveis. Primeiro, cabe registrar, essa é a menor inflação para dezembro dos últimos 4 anos. 2020, 2021, 2022 foi bem superior a 0,56%. Então já é uma questão tranquilizadora com o forte componente sazonal. Mas tem algumas especificidades que nós temos que olhar um pouco mais a fundo. O que eu chamo de especificidade? Em primeiro lugar, os preços da alimentação continuam se acelerando. Vamos lembrar que em novembro foi de 0,63%, pulou em dezembro para 1,11%. Com destaque para os hortigranjeiros de circo curto, como por exemplo tubérculos, raízes, legumes, 8%, 8,09% de inflação. Os cereais e leguminosas 6,84% e as verduras 3,7%, finalizando com frutas aí 3,37%. Óleo e gorduras também teve uma alta elevada de 2,35%. Isso aí é em função das intempéries climáticas, já tratei muitas vezes disso. O último semestre de 2023 para o Brasil foi terrível nessa questão de climatologia, mas existem sim outros fatores que fizeram que a inflação fosse além dos padrões que nós estamos acostumados. Por exemplo, vestuário, alta de 0,7%, transporte 0,48%, saúde e cuidados pessoais foi razoável 0,35%, despesas pessoais 0,48% e artigos de residência 0,76%. Estava caindo o preço nos meses anteriores dos eletrodomésticos, produtos de TV, som, informática. Em dezembro deu uma disparada. Isso é fácil de entender. Em primeiro lugar, não podemos negar que em novembro tem a Black Friday, que pressiona um pouco os precinhos para baixo, apesar da maior parte das promoções ser um verdadeiro engodo, enganação, mas um pouco acontece, mas por outro lado nós temos em dezembro as compras natalinas, onde o comércio procura aumentar um pouquinho seus preços pela oportunidade de alta de consumo. Só isso, as minhas fontes de preocupação inflacionária não dizem respeito a esse bate-bola, essa coisa micro desse momento, mas sim no que se refere à influência que vai ter, ainda não teve, das contas públicas, do déficit, do rombo orçamentário do governo na questão da emissão de dinheiro e emissão monetária. Isso só não aconteceu ainda
pela rigidez do Banco Central, ainda presidido e com maioria de votos do Roberto Campos Neto, que está impedindo a ampliação dos meios de pagamento da base monetária, ou seja, do dinheiro. Ele está sendo muito restritivo nesse sentido. Então, o Estado está acumulando, está aumentando suas dívidas e não conseguindo emitir moeda por conta da autonomia do Banco Central. Se não fosse autônomo, a inflação estaria muito mais elevada. Essa pressão da dívida pública sobre os preços, ela vai ser pelo menos parcialmente contida até o final desse ano. Depois vai mudar o presidente do Banco Central, aí seja o que Deus quiser. Mas, por enquanto, os dados não são alarmantes, teve uma alta sim, não foi em função ainda do déficit público, deixar bem claro, mas por uma questão sazonal, que dezembro é mês de festas, as pessoas usam seu dinheiro para fazer compras de Natal, adquirem para si próprios uma roupa nova para a virada do ano, enfim, é um movimento do comércio maior do que na média dos outros meses e isso gera um pouquinho de inflação. A demanda aumenta, é lógico, os preços sobem também. Mas isso deve se normalizar em janeiro, certamente em fevereiro, por conta do retorno das férias. Gente, os assuntos de hoje eram esses, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento. E para quem está assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu deixo aqui meu convite para inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau, gente.